Sexta-feira, 28 de agosto de 2020, eu sou Alexandre Matias, começando mais o Climatias. E como é que estão as coisas por aí? Espero que esteja tudo bem por aqui, né? Seguimos aí aquela curva ascendente em direção a dias bonitos, ensolarados e espero mais tranquilos. Esse frio veio, né, só sacramentar a, a má reputação de agosto, né, que até passou de certa forma incólume, né, dado o contexto que a gente vive, né, mas, né, o frio veio castigar. Infelizmente está passando. Sexta-feira é dia de quadrinho, vou falar de uma antologia que já dá para falar que é clássica. E antes também eu aviso sobre o que vai acontecer na semana que vem, né, aqui no meu canal. Se você está chegando agora, aproveita, se inscreve no canal, aperta o sininho aí para saber sempre que tem alguma novidade. E dá like, né? Se você curtir, comenta, enfim, todos esses mecanismos de engajamento dessa rede social chamada YouTube, que eu finjo que não é uma rede social só para dizer, beleza, eu estou conseguindo sair das redes sociais. Uma hora de repente eu saio do YouTube, mas isso aí é outro papo, né? Anos para frente. Por enquanto vou cultivando esse canto aqui e ao mesmo tempo essa comunidade que está junto comigo. Também conhecido como você. E aí, se você colabora com o meu trabalho, e para colaborar com o meu trabalho você me manda um alô lá no trabalho sujo por e-mail @gmail.com, que eu explico como é que faz. Você recebe já no sábado de manhã um e-mail com cardápio aí da semana que vem. Semana que vem teremos programa novo, mas não nesse cardápio de agora, no próximo sábado. A novidade que tem para essa semana, um programa que eu já tinha falado aqui, já está gravado. Já está gravado o primeiro episódio, vou gravar o segundo hoje. Lovecraft Country Blues, o nome que eu inventei para falar semanalmente sobre a série Lovecraft Country, que estreou na HBO, que foi tema de um longo DM comigo e com o Dodô, mas que a partir desse episódio eu começo a esmiuçar, a partir desse outro programa eu começo a esmiuçar cada um desses episódios. O cardápio de novidades do Clube Trabalho Sujo de amanhã já traz o link para os 2 primeiros episódios. Inclusive o primeiro episódio do Lovecraft Country já está no YouTube. A HBO liberou a íntegra, então se você quiser assistir, não tem HBO, dá uma sacada porque vale muito a pena. E aí, se você colabora com o meu trabalho, você vai receber amanhã a newsletter do Clube Trabalho Sujo e, além dos 2 primeiros episódios desse novo programa chamado Lovecraft Country Blues, também tem as seguintes novidades. A primeira é uma ausência, né? Isso eu já avisei, que o Polimatias fica mais uma semana fora do ar por questões pessoais da Poli. A Poli está resolvendo umas coisas. Falei, não, Poli, tira teus tempos, não precisa ficar apertando, sabe? Então tá, tudo certo. Na outra semana a gente volta e, enfim, né? Tanto eu quanto ela lamentamos não termos um programa essa semana, mas sabe como é, né? Não dá pra gente manter esse compromisso fiel, porque a vida tem dessas. Não temos Polimatias, mas por outro lado, temos Bom Saber, meu programa semanal de entrevistas, que essa semana é com o senhor Pablo Miyazawa, cara que já foi o diretor de redação da revista Rolling Stone no Brasil e também um dos principais nomes da história do jornalismo de videogame no país, um grande compadre, né? Um cara que, enfim, a gente se conhece aí há quase 20 anos. O papo vai para um lado da nostalgia, mas a gente envereda também por muita coisa sobre jornalismo. Enfim, longo papo, quase 2 horas de conversa. Garanto que você vai gostar. Fora a história do Pablo, né? Tipo, ele contando as próprias histórias, os detalhes, assim, pequenas coisas que ele viveu quando estava na Rolling Stone, ou as barreiras que ele teve que quebrar para conseguir transformar videogame em algo reconhecido como mais do que simplesmente brincadeira de criança, né? Que era mais ou menos
o que era, né, pelo jornalismo na época que ele começou a trabalhar com isso. Foi mais ou menos a época que a gente se conheceu. Também tem o DM, o meu programa com o Dodô. Dessa vez a gente vai deitar e rolar sobre Junta Tribo, esse grande evento indie que meio que inaugurou os anos 90 de fato no Brasil, né, estabelecendo aí novos parâmetros, tanto de produção quanto estética e também estabelecendo uma nova safra de artistas, né, duas gerações em dois festivais diferentes que aconteceram no interior de São Paulo, né, na Unicamp, em Campinas. Foi bem no ano que eu cheguei em Campinas, já comentei isso aqui, né? Primeiro Junta Tribo, que foi em 1993, eu cheguei como espectador e ao mesmo tempo foi uma coisa, caralho, as bandas que eu só lia sobre estão tocando aqui, né? Porque eu estava vindo de Brasília e era muito raro, né, a possibilidade de uma banda independente de São Paulo e tocar para Brasília, e tocar em Brasília. Até acontecia, mas era muito pontual. Assim. Sei lá, bandas como Ratos de Porão ou The Fala, que eram bandas independentes, elas até conseguiram. Eu lembro de ter visto, inclusive, os Raimundos abrindo dois shows, esses dois shows, tanto abrindo para o Ratos de Porão quanto para o The Fala, no Gran Circular, que era uma tenda que acontecia, que tinha em Brasília. Onde, um circo assim que acontecia um show, chamava Grande Circo, lá era um trocadilho, né, com Grande Circular, que era o ônibus que dava uma geral no plano piloto, que é a região central de Brasília. E pude ver os Raimundos ainda lá, abrindo esses dois shows, e depois pude ver os Raimundos já em 94, tocando no segundo Junta Tribo, pouco antes de lançar seu primeiro disco. O festival que também teve a presença do Planet Hemp, e foi um primeiro momento em que eu pude trabalhar com edição de jornalismo. Eu já contei essa história, provavelmente vou contar de novo aí no Papo com o Dodô, que ainda não está gravado, mas em breve será, e amanhã estará linkado para quem colabora com o meu trabalho. E também temos mais uma edição do Cine Ensaio, e eu e o André Graciotti resolvemos pegar dois filmes que tiveram muita repercussão no ano passado, e a gente junta duas pontas desses dois filmes que são dois filmes sobre relacionamento, né? Dois filmes que discutem o relacionamento, e a gente pega isso como gancho para justamente falar sobre filmes que tratam de DR, de discussões de relacionamento. Exatamente. A gente volta desde o Bergman e vai falando também de outros filmes, mas o foco principal é por que Midsommar é mais visto como só um filme de terror, como se o relacionamento central, que é a história principal do filme, né? Midsommar, para quem não sabe, o filme do mesmo diretor do Hereditário. Esse eu não vi ainda, estou devendo. Mas enfim, um dos grandes nomes do cinema de horror atualmente. Não é um filme de horror, mas ele trabalha o horror de um jeito completamente diferente. Enquanto uma história de casamento, esqueci completamente o nome, é um nome tão simples, que tem o Adam Sandler, ó. O Adam Driver e a Scarlett Johansson, apresenta aí literalmente o fim de um casamento. Eu e o André preferimos o Midsommar, e a gente vai explicar por quê. Não só preferimos como filme, mas também preferimos ele como um retrato de um fim de uma relação. Ele é bem mais preciso quando descreve uma coisa, enquanto o outro é muito mais literal, mas isso é só um dos assuntos que a gente fala nesse Cine Ensaio dessa semana. Lembrando que se você não colabora com o meu trabalho, você só assiste o DM no domingo, estou mudando, está indo da segunda-feira, quer dizer, essa semana ainda vai para o sábado. A partir da semana que vem, o DM vai para o domingo, enquanto o programa que eu estou fazendo sobre Lovecraft Country vai ser aberto no sábado. Sábado de manhã, quem colabora com o meu trabalho recebe, pode ver até sem
com a exclusividade até o final da tarde, quando eu abro para geral esse outro vídeo. E no dia seguinte o DM é aberto para o público. Na segunda eu abro o Cine Ensaio, na terça é o dia do Polimatias, que não temos essa semana, e na quarta-feira o Bom Saber abre para todo mundo. Se você quer assistir algum desses conteúdos, né, algum desses programas, algum desses trabalhos, odeio conteúdos, antes, dá um alô no Trabalho Sujo por e-mail, @gmail.com, que eu te dou o caminho das pedras para você colaborar com o meu trabalho. Sexta dia de quadrinho, mas antes de falar de quadrinho, vou chamar aqui o Eric. Depois eu conto como é que eu cheguei no Eric, uma história curiosa. E vi que ele está fazendo a mesma coisa que eu no Instagram dele. Eric Miranda Gomes, @Eric com CK. Todo dia ele está dando dicas do que assistir, ouvir durante esse período da quarentena. Já eu explico como é que eu descobri o trabalho dele e pedi, né, uma vez que eu estava vendo que ele já estava com a mão na massa, Eric, manda aí suas dicas de quarentena para cá. E ele mandou ótimas dicas. Diga lá, seu Eric. Espero que minhas dicas sejam tão quentes quanto... Saudações, Alexandre Matias. Obrigado pelo convite. Depois de muitos anos acompanhando o Trabalho Sujo, queria dizer que é uma satisfação estar participando do Climatias. Espero que minhas dicas sejam tão quentes quanto a cidade que eu estou falando, né? Eu estou falando aqui de Teresina, capital do Piauí. Você está reclamando aí do frio, né? Putz, Teresina, segundo semestre, pega fogo, assim, de agosto até dezembro, a capital do Piauí. Literalmente, é o lugar mais quente do Brasil. Então, vamos para nossas dicas, né? Eu queria falar de um cara que escreveu ótimos livros. O primeiro livro dele, esse aqui, ó, Eu Não Sou Cachorro Não, Música Popular Cafona, Ditadura Militar. Eu tô falando do Paulo César de Araújo. Esse livro aqui, acho que todo mundo, né, todo mundo que gosta de música brasileira já leu. Se não leu, deve ler, porque esse é um livro fundamental, assim, que coloca esses caras aqui no mapa, não de importância, porque eles sempre tiveram, mas coloca ali na história da música popular brasileira, né? Porque sempre se contou ali meio que você vai ouvindo falar da música brasileira ali, os cantores do rádio, aí depois a bossa nova, e depois vem Tropicália, né, Jovem Guarda e tal, e esquecem que existiu ali o Valdir Soriano, o Nelson Ned, o Paulo Sérgio, o Odair José, e que todos esses caras ali em algum momento foram perseguidos também pela ditadura militar, né? Então, se você não leu, né, Eu Não Sou Cachorro Não, do Paulo César de Araújo, é fundamental se você gosta de música popular brasileira. O segundo livro dele foi o livro dele mais polêmico, né, que é o Roberto Carlos em Detalhes, que é a biografia do Roberto Carlos, que o Thunderbird deu a dica aqui também, né, no Climatias. Mas eu quero falar mesmo desse livro aqui, ó, O Réu e o Rei, que é o terceiro disco dele, o terceiro livro, Minha História com Roberto Carlos em Detalhes. Então eu lembro que quando esse livro saiu, apareceu, aquelas resenhas, né, estavam tratando muito esse livro como um livro que falava do processo que o Paulo César de Araújo sofreu, né, aquela censura, a biografia do Roberto Carlos que foi censurada, foi retirada das livrarias, essa coisa toda. Mas eu acho que esse livro aqui, ele é muito mais abrangente do que isso. Sim. Na verdade, esse é um livro que retrata a história de um cara que ama a música popular brasileira, né? Que é o Paulo César de Araújo, que é um cara que teve uma infância muito humilde ali em Vitória da Conquista. Ele era engraxate para juntar um dinheiro ali para ajudar a família dele, né? E ele, desde criança, perseguia esse sonho ali, meio que... Quando ele era criança, na verdade, ele era muito encantado com a música, sobretudo com a obra do Roberto Carlos, né? E, acompanhava sempre que aparecia na TV. A primeira, uma oportunidade de comprar um disco não era uma coisa muito fácil para a família, né? Não era tão barato assim e tal. Então, conta desde o comecinho ali da paixão dele pela obra do Roberto Carlos e depois como ele foi se envolvendo ali numa pesquisa sobre a música popular brasileira. Então, esse livro é bem abrangente nesse aspecto e tem ótimas histórias disso, assim. Tem a pesquisa dele começou ali no comecinho dos anos 90 e as coisas eram bem diferentes, assim, né? Ele relata aqui que, que ligou pro Tom Jobim, o próprio Tom Jobim atendia o telefone, não tinha
sei lá, esse monte de assessor de imprensa, de pode isso, não pode isso, de pode aquilo, não pode isso. Então era tudo mais simples, né? Ligava ali, o Tom Jobim mesmo falava, marcou a entrevista, demorou um pouco, mas isso aconteceu. A mesma coisa com Caetano Veloso, ligou, o próprio Caetano atendeu o telefone. E assim, dessas histórias, a que é mais legal e em certos aspectos mais emocionante foi quando ele tentou falar com o João Gilberto, né? Que ele ligou pro João Gilberto e mesmo sendo aconselhado por todo mundo, cara, não faz isso. O João Gilberto há muitos anos dá entrevista pra ninguém, nem perde esse tempo e tal. Conseguiu o telefone do João Gilberto, ligou. O João Gilberto deu logo uma negativa de cara, né? De, não, tá, já foi me dispensando, já tava meio que desligando ali, tá acabando a ligação. O João Gilberto perguntou se você é baiano. Quando ele respondeu que sim, aí o João Gilberto começou a entrevistá-lo, perguntar quem era a família dele, qual era o nome do avô dele, por que ele estava em São Paulo, coisas do tipo. E aí desenrola ali uma história emocionante com o João Gilberto. Ele termina desenvolvendo uma amizade com o João Gilberto. Demais. E mostra um João Gilberto que pelo menos eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Assim, nos outros livros tem outras abordagens do João Gilberto, mas aqui mostra uma intimidade diferente, né, desse ícone da música popular brasileira, né? Então, que é um cara que realmente não falava com muita gente. E aqui tem esse relato no livro do Paulo César de Araújo que é genial, assim. Ele vai para um show lá em Salvador, acompanhando o João Gilberto. Cara, só essa história já pagaria esse livro. Mas tem muitas outras histórias. E aí termina contando, né, toda essa coisa que aconteceu nessa época nos tribunais, né, de como o livro foi, como a audiência foi coisa de Brasil, né, foi coisa ridícula ali. O juiz era fã do Roberto Carlos, depois pediu foto, levou o CD pro cara autografar, né. Também fala do surgimento do movimento, né, do Procure Saber, onde uns ícones da música popular brasileira, assim, muito improváveis, né, você imaginar que eles iam bater de frente ali com os biógrafos. Aqui no Brasil tinha uma lei que quase que inviabilizava a possibilidade de você fazer uma biografia se o biografado não aceitasse tudo que ele queria, né? Então, existiu ali uma luta para que essa lei mudasse, uma tentativa também de liberar a biografia dele, coisa que terminou não acontecendo. Mas também mostra, né, esses artistas ali, sei lá, o Caetano Veloso, Djavan, os caras assim, muito, né, foi meio estranho ver aquilo, né, eles muito raivosos com os possíveis biógrafos ali, que só eles poderiam contar a história deles. Coisa meio esquisita, né? Total. E também teve ótimas histórias nessa época também. Teve aquela... O próprio Chico Buarque disse que não deu entrevista pro livro do Roberto Carlos, né? Mas daí, sei lá, 2 dias depois, o Paulo César de Araújo postou na rede social dele lá a foto com as câmeras, ele sentado junto com o Chico Buarque, né? Fazendo a entrevista. Então, tem ótimas histórias aqui, que é um livro que conta ali desde, como eu já falei, da infância, né? Do Paulo César de Araújo. E quantas vezes ele foi barrado pelo Roberto Carlos, desde quando criança, num show lá em Vitória da Conquista, quanto em várias entrevistas que começaram assim, né? O Roberto Carlos nunca dizia não pra ele, era só, tô gripado, no momento não tô dando entrevista pra ninguém, mas vai chegar a hora, vai. E aí ele foi se infiltrando, ali tinha as entrevistas coletivas, ele ia lá, entrava de fininho. E então, em certo momento, a equipe do Roberto Carlos, os outros ainda não tinham a equipe de assessor de imprensa, essas coisas todas, mas o Roberto Carlos já tinha, né? E aí ele foi sendo persona não grata, porque ele foi sendo conhecido ali por todo mundo da segurança, os assessores de imprensa. Ele já começou a ser um cara meio detestado, assim, porque ele era um cara que estava coletando informações para escrever uma baita biografia do Roberto Carlos, como o Thunderbird já falou aqui. E, tipo, é sensacional, assim, mas o Roberto Carlos não quis falar com o cara, e daí pra frente meio que virou uma bola de neve, né? Ele terminou lançando a biografia sem falar com o cara. E a primeira vez que ele teve de frente para conversar com o Roberto Carlos foi no tribunal. Então, o cara que era engraxate, que era apaixonado pela obra do Roberto Carlos, termina encontrando com o seu ídolo ali no tribunal, sendo processado por ele. Todas essas histórias estão nesse livro aqui, O Réu e o Rei. Minha história com o Roberto Carlos em detalhes. Esse livro é sensacional, do Paulo César de Araújo. Como eu tô falando, assim, ele não é o mais polêmico, assim, é o mais famoso, mas é um livro que vale a pena, por isso que eu tô falando dele aqui, porque ele é um livro que ele fica meio relegado ali para um terceiro lugar, mas eu acho a história que tá aqui é sensacional. É uma história de amor, cara, de um cara que se apaixonou pela obra do Roberto Carlos, pela música popular brasileira, desde criança, estudou isso, ainda estuda,
É sensacional, vale a pena, O Réu e o Rei. E assim, queria dar uma outra dica, que seria seriado, né? Então, pra gente não ficar só nos livros, é a série A História Secreta do Pop Brasileiro, que é dirigida pelo André Bacinski, Demais. baseada também num livro que ele lançou anos atrás, que é o Pavões Misteriosos. Muito bom. Cara, uma série também muito legal, que dá um outro panorama da música popular brasileira, né? Mostra ali heróis anônimos, mostra ótimas histórias, né? Os falsos gringos, né? Artistas brasileiros que cantavam em inglês, passando por americanos e tal, para entrar em trilha sonora de novela. Ótimas histórias, assim. Então são 8 episódios só. Cara, assisti assim de uma tarde, assisti logo todos de uma vez, não conseguia parar. Então é muito legal a história secreta do pop brasileiro. Tipo assim, se você tiver em dúvida, vai lá no capítulo, acho que no episódio 3, que é a história dos carbonos. Isso é muito emocionante. Não vou falar muita coisa não, assiste lá que vale muito a pena. E para falar de música, de disco novo, de lançamento, eu queria falar de uma garota ali da Inglaterra que lançou o seu primeiro disco, né? Estreou agora, que chama-se Billy No Mates, é isso, desculpa. Billy No Mates. Ela é um pós-punk ali, meio que sei lá, uma bateria meio programada, um baixão meio sujo, assim, uns teclados aqui e acolá. Ela com as letras meio raivosas ali, não poupa ninguém, né? E aí vão daqueles assuntos que a gente já conhece, de racismo, machismo, autoritarismo, várias coisas ali ela aborda muito bem, de maneira violenta, né? A Billy No Mates, ela vai destilando ali em cada música, né, esses temas. Cara, é um disco muito legal. Ela, pra mim, já estreou com o pé direito. E é isso, é uma garota da Inglaterra e dessa nova geração aí, né, de bandas raivosas da Inglaterra. Então é isso. Obrigado, Matias, pelo convite. Estamos às ordens, é só chamar. Valeu, Eric. Grandes dicas. Adorei reforçar aqui tanto a dica dos 2 livros do Paulo César de Araújo, quanto a série do Bacinski, que já foi indicada por mais gente aqui. Eu estou assistindo bem devagar, mas é muito foda. Outro dia eu falo aqui com mais detalhes. E realmente, esse episódio que ele fala dos carbonos é impressionante. Eric Gomes Miranda, ou Miranda Gomes, hein? Sempre confundo aqui, deixa eu passar o nome certinho. O Eric é com CK e ele está fazendo dicas diárias no Instagram. E uma das dicas que ele deu foi justamente, cadê aqui? Foi justamente de um livro que, aqui, Eric Miranda Gomes, Eric CK Miranda Gomes, todo dia postando dicas aqui, como eu tenho feito, né, usando a quarentena para compartilhar conhecimento. E ele comentou sobre o livro, como é que é? Eu sempre confundo. Alguém come centopeias gigantes. Eu não lembro certinho, é um trecho de uma entrevista, de uma compilação de entrevistas feita pelo Vic Vale, que é um dos principais nomes da contracultura norte-americana, com todo tipo de gente, assim, os Cramps, o Burroughs, enfim, Ballard, são entrevistaças muito foda, e foi lançado pelo Massari, na coleção do Massari, e eu escrevi um capítulo sobre contracultura e contracultura no Brasil, né? E ao mesmo tempo falando da minha conexão com o Massari, porque o Massari me chamou para traduzir esse livro, né? Então eu dei um toque no Eric, não só escrevi esse capítulo, como a tradução é minha. Ele falou, pô, pode crer. Aí eu vi que ele estava fazendo essas dicas e aproveitei, aproveita e manda as dicas lá. Ele falou, já acompanho o Climatias demais, e boas dicas aí que ele mandou pra gente. Vamos falar dos quadrinhos então? Quadrinho, isso aqui, cara, é impressionante. O Fabuloso Quadrinho Brasileiro de 2015, uma antologia organizada pelo Rafael Coutinho, que até há pouco tempo era mais conhecido como filho da Laerte, mas hoje já tem uma carreira como autor que já se estabeleceu, mas para você que não é do ramo, fica essa referência. E a Clarice Rastul, grande amiga minha, que já foi diretora do Resfest, que é o festival de cinema e curta que tinha aqui em São Paulo. Ela escrevia uma coluna para criança na Folhinha,
e hoje comanda a Paca Polaca, que é um restaurante polonês, se não me engano. Eu estou viajando, desculpa, hein? Claro. Mas enfim, e aí em 2014 eles começaram a organizar isso, que é uma compilação inspirada no American Best Comics, que é uma antologia anual que tem todo ano, óbvio, nos Estados Unidos, organizado por uma editora. Como é o nome da editora? Parece aí, porra. Houghton Mifflin. E eles sempre chamam um editor convidado para fazer a seleção. Eles abriram o chamamento aí em 2014 para um monte de gente mandar seus quadrinhos. Ao mesmo tempo eles estavam olhando para várias coisas, e eles fazem uma compilação inestimável, assim, é impressionante, assim, saca? Citar o nome de alguns autores que estão nessa conspiração. Tanto gente que já é puta velha do quadrinho, já conhecido, já estabelecido, quanto gente que estava começando a aparecer, e gente que nunca tinha sido publicado impresso. Aí vai desde do Odir, Laerte, Marcelo Quintanilha, o Dani Chang, Pedro Cobiaco, Thiago Elcerdo, a Alexandra Moraes, a Chiquinha, o Odir, o Ricardo Coimbra, Bruno Maron, o Moon e o Bar, gente de todas as gerações, o Marcelo de Salete, o Arnaldo Branco, Guilherme Caldas, muita gente boa e uma variedade de quadrinho muito grande. E para essa primeira edição eles chamaram o Érico Assis, que também tradutor, também, né? Só que tradutor especializado em quadrinho, né? Já traduziu um monte de livro clássico para cá. E uma autoridade em quadrinho no Brasil, né? Não tem o que falar. É um cara que consegue acompanhar aí o alto volume da alta qualidade de produção de quadrinho brasileiro. E apesar disso ser referido a 2015, e alguns nomes que eram revelação aqui já são nomes estabelecidos, isso pode ser uma porta de entrada para muita gente que não sabe como o quadrinho brasileiro está vivendo uma época de ouro, assim, é impressionante. Assim. E eu amo quadrinho, acompanho quadrinho, mas eu não dou conta de acompanhar porque é muita coisa boa, e o Fabuloso, né, e teoricamente seria anual, mas pelo jeito não rolou. É uma parceria da Narval, que é a editora do Rafael Coutinho, com a Veneta do Rogério de Campos, que era o editor da editora Conrad, também foi o editor da revista Animal, né? Então são pessoas que têm uma importância muito grande para o quadrinho nacional. Vou fazer aquele zoom para mostrar algumas páginas aqui. Espera aí, para ver o que eu estou vendo. Dá uma passada rápida, né? Porque é muita gente foda. E vários estilos, várias referências. Não é só em preto e branco, né? Tem muita coisa em preto e branco, mas tem muita coisa colorida também. É muito de acordo com cada autor. Tem desde tira até quadrinho existencialista, até cartoon. Olha o pintinho do Alexandre aqui. É muito, muito foda, assim, fora a qualidade do material, papel ótimo, livro de capa dura, com sobrecapa, saca? Muita coisa boa. A maioria dos quadrinhos não é inédita, mas tudo bem. Tá vendo aí, cara? Muita coisa foda, cara. É impressionante, assim, é um livro que eu já li umas 4, 5 vezes e de vez em quando eu pego, assim, só pra ver, assim, só pra ficar olhando, assim, exatamente como eu tô fazendo agora, só que talvez até com mais cuidado, menos pressa do que eu tô mostrando. Mas são várias páginas, né? Você tá vendo aí. Recomendo pacas. E assim, não só recomendo isso, ele também, o Eric faz uma coisa também imitando o American Best Comics, tem depois aqui tem toda a biografia do final, que ele fala dos fabulosos notáveis, justamente quadrinhos independentes que foram saindo no período que ele estava fazendo o fechamento e a edição disso,
que não entraram, né? Porque eram revistas que já estavam estabelecidas, enfim. Livraço. Recomendo muito. E vá atrás. Acho que é um ponto de partida aí para quem está querendo entender melhor o que acontece no quadrinho brasileiro. Olha que maravilha essa sobrecapa. Essa capa é sensacional. E aí tem essa sobrecapa, né, que tira os personagens, né, Infelizmente não vingou o fato de ser um anuário, mas, né, a não ser que eu esteja errado, pode acontecer. Mas é uma obra crucial para você entender. E é a partir de cada um dos artistas que você vai se relacionando, puxa ali o fio da meada e você vai ver que tem muita coisa legal relacionada. É isso. Encerrando então mais um Climatias de sexta. Hoje durou, hein? Cacete. Foi longe. E lembrando aí, né? Tanto para... Ah, sim, eu esqueci de falar outra coisa que chega junto com essa newsletter do Clube do Trabalho Sujo, que é a íntegra da festa solo. A minha discotecagem ao vivo, que eu faço toda segunda-feira ali no twitch.tv/Trabalho Sujo, que chega em primeira mão para quem colabora com o meu trabalho. Lembrando aí, trabalho sujo por e-mail, @gmail.com, dá um alô lá. Ah, que dia maravilhoso. Aí sim. Até dá para sentir o calor já. Oh, beleza. E amanhã tudo de novo.